Irmãos, hoje à noite nós vamos meditar sobre um tema bastante propício para esse culto. Vamos meditar sobre o ministério pastoral e a igreja. E nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico, a gente já leu parte desse texto hoje à noite, que está no livro de Hebreus, capítulo 13, do versículo 17 ao versículo 18. Hebreus, capítulo 13, do verso 17 ao verso 18, é a leitura que nós faremos nessa noite. Vamos fazer essa leitura todo mundo junto? Podem acompanhar pelo slide a mesma versão. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Que Deus aplique no nosso coração a palavra dele. O assunto central que esse texto apresenta para nós hoje à noite é sobre o relacionamento saudável que deve existir entre o pastor e a igreja. O texto fala basicamente de duas coisas. Podemos resumir o assunto desse texto em duas perguntas. Como é que um pastor ele deve cuidar do rebanho? Como é que um pastor deve cuidar da igreja? E por outro lado, a segunda pergunta que nós abordamos nesse texto é: como é que a igreja deve cuidar do pastor? São essas duas coisas que o autor aos Hebreus ele está mostrando para nós: o cuidado do pastor para com a igreja e o cuidado que a igreja deve ter pela pessoa do pastor. E esse é um assunto de extrema importância para nós. Uma das últimas pesquisas realizadas nesse assunto revelou que cerca de 1.500 pastores estão abandonando o ministério todos os meses. 1.500 companheiros de obra estão, por assim dizer, guardando as chuteiras, estão abandonando o ministério todos os meses. E isso por diversas razões: solidão, sobrecarga, ansiedade e depressão, conflitos internos, ataques pessoais, expectativas irreais, rejeição da sua liderança e o principal, o esgotamento. O esgotamento físico, o esgotamento emocional e muitas vezes até mesmo o esgotamento espiritual. É daqui que surge a importância da gente entender, à luz da Bíblia, o que é o ministério pastoral e como a igreja deve se relacionar com o ministério de uma maneira que é saudável, de uma maneira que glorifique a Deus e que fortaleça o povo dele aqui na terra. E eu creio que esse texto aqui, esses dois pequenos versículos, vão ajudar a gente e muito na compreensão desse assunto, dessa relação entre o pastor e a igreja. A primeira coisa que eu quero observar com vocês nesse texto é qual é o dever do pastor, como é que o pastor ele deve cuidar da igreja, ele deve cuidar do rebanho. O texto diz que o pastor, ele cuida da igreja de modo espiritual. O cuidado que o pastor tem para oferecer para a igreja é um cuidado espiritual. O texto fala sobre aqueles que cuidam da nossa alma. O pastor, ele é chamado para cuidar da sua alma. Ele não é chamado para cuidar de coisas superficiais. Ele não é chamado para cuidar da grama da sua casa ou meramente da sua autoestima. Não, ele é chamado para cuidar da sua alma e do seu coração. O pastor bíblico, ele cuida da alma do indivíduo, da alma do rebanho. Podemos dizer que a prioridade principal do pastor é cuidar para que as ovelhas elas não sejam seduzidas, enganadas e, consequentemente, destruídas pelo pecado. O pastor não é apenas um animador de plateia. O pastor não é apenas um grande organizador, ele não é apenas um orador espetacular, ele não é apenas uma pessoa carismática, cheia de dons, ele é mais do que isso. O pastor, ele é um ministro de Deus aqui na terra, e o interesse principal do pastor bíblico é vigiar pelas ovelhas, cuidar da saúde espiritual do rebanho que Deus confiou em suas mãos. Mas como é que esse cuidado acontece? Como é que o pastor ele pode cuidar da igreja de uma maneira espiritual? Eu quero destacar para vocês, basicamente, 3 formas do pastor ele cuidar do rebanho de uma maneira espiritual, do pastor cuidar da saúde espiritual do rebanho.
Primeiro, pela oração. O pastor cuida da igreja, primeiramente, orando pela igreja. Quando a gente lê as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, e se a gente tem de tomar algum exemplo bíblico de pastor, nós podemos tomar com segurança o exemplo do apóstolo Paulo, um grande exemplo de um pastor que serviu a Deus com fidelidade. Quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê que ele sempre reservava uma parte da sua carta para dizer que estava orando pela igreja. Nós sempre observamos isso em Filipenses, em Colossenses, em Efésios. Paulo está lá escrevendo, saudando os irmãos, aí ele diz, olha, eu estou orando por vocês, viu? E ele é específico, estou orando por isso, estou orando por aquilo, eu sei que aquilo aconteceu, estou orando por isso também, estou me planejando para visitar vocês, estou orando por isso. Nós vemos que uma das grandes características de Paulo como pastor é que ele estava sempre orando pela igreja. Isso quer dizer que o pastor bíblico, segundo a palavra de Deus, ele é, acima de tudo, um intercessor. Ele está sempre orando pelo seu rebanho, pedindo a graça de Deus, o perdão de Deus e as forças de Deus sobre o rebanho que Deus confiou em suas mãos. E isso não acontece apenas no culto. Não acontece apenas quando o pastor vai lá na sua casa fazer uma visita. Rapaz, eu soube que meu pastor ora por mim, porque quando ele veio me visitar, ele orou por mim, eu vi ele orando por mim no culto. Não é só isso. Longe dos olhares, longe das câmeras, longe de tudo e de todos, o pastor ele se reserva em um local, no anonimato mesmo, para orar pela sua igreja. O pastor é alguém que se ajoelha em casa, numa segunda de manhã, por exemplo, e ele ora pela sua igreja. Deus abençoe a saúde espiritual da minha igreja, abençoe os membros da minha igreja, muitos deles estão trabalhando agora, estão cuidando da própria casa. Deus abençoe os membros para que eles sejam sal e luz nas ruas dessa cidade. Ele está sempre intercedendo pelo seu povo. É isso que um pastor bíblico faz. Quando nós procuramos essa qualidade espiritual no Antigo Testamento, nós vemos que, como líder espiritual da nação de Israel, Samuel, o profeta Samuel, ele entendeu muito bem essa verdade. 1 Samuel 12, 22 ao 23 diz, Samuel dizendo para o povo, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos seu povo. E quanto a mim, diz Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Qual é o pecado que Samuel, como líder de Israel, tem medo de cometer? É deixar de orar pelo povo. O pastor bíblico, ele ora pelo povo. Mas não apenas isso. Existe uma segunda maneira do pastor cuidar do rebanho, da saúde espiritual do rebanho. É pelo ensino público da palavra de Deus. Não apenas pela oração, mas também pela pregação. Todos os pastores que Deus levantou no decorrer da história eram pregadores da palavra de Deus, eram homens da palavra, homens que ensinavam a palavra. Até mesmo Moisés, que tinha uma língua pesada, como ele mesmo diz, talvez fosse gago, mesmo ele não teve como fugir da responsabilidade de ensinar ao povo. Constantemente você vê Moisés ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, envolvido no ensino público. Isso quer dizer que o ensino público da palavra de Deus, a pregação da palavra, é essencial no ministério pastoral. O pastor bíblico, ele sobe no púlpito, não com as suas ideias, não com os seus achismos, não simplesmente com as suas experiências pessoais ou com a novidade do mundo filosófico, não. Ele sobe no púlpito com a palavra de Deus e ele fala ao povo aquilo que Deus diz. Ele sobe no púlpito para transmitir para o povo aquilo que ele aprendeu de Deus, às vezes, na verdade, às vezes não, com muito esforço, gastando 5, 8, 10 ou até 20 horas em estudo, em oração, em meditação, escrevendo e se dedicando àquele sermão para ter alguma comida sólida para apresentar para o rebanho. E é assim que o pastor cuida do rebanho, se dedicando à palavra de Deus e transmitindo aquilo que ele recebe do Senhor Deus. Infelizmente, poucas pessoas fazem caso disso hoje em dia. Às vezes o pastor ele passa a semana toda se dedicando
preparando o sermão, estudando, orando, meditando, escrevendo, pensando na igreja, meu Deus, olha como esse texto aqui vai abençoar aquele irmão, olha como essa passagem bíblica vai ser relevante para aquela família que está passando por isso e por aquilo. Ele passa a semana toda ali se preparando, orando a Deus, preparando aquela mensagem, e de repente, por exemplo, ele chega num culto de sexta-feira à noite, e com todo aquele amor e todo aquele entusiasmo, ele encontra apenas 3 gatos pingados no culto que estão lá para ouvir a palavra de Deus. Qual é o grande problema? É porque as pessoas estão desvalorizando a mensagem que o pastor traz para a igreja? Não é apenas isso. É pior. As pessoas estão desvalorizando a mensagem que o próprio Deus tem para transmitir à igreja. E nós devemos ter um grande alerta em nosso coração nesse ponto, irmãos. Existem muitas pessoas que sofrem dobrado na vida cristã por causa da negligência dela aos cultos da igreja. Tem muita gente que sofre dobrado na vida espiritual simplesmente porque não prioriza a palavra de Deus, o culto público, o ensino público e a pregação. Às vezes o crente cai em algum tipo de dificuldade e ele fica desesperado. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu não sei o que fazer. Surgiu esse problema aqui na minha família e eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Apareceu aqui essa dificuldade no trabalho e eu simplesmente não sei como é que eu resolvo. Apareceu essa dificuldade aqui na minha escola e eu não sei como é que eu vou lidar com isso, eu não sei como é que eu vou conciliar essas coisas. Deus, eu não sei. Aí Deus olha e diz, na nossa linguagem aqui, é claro, né? Deus olha e diz, olha, só pode. É claro que você não sabe. Porque enquanto eu estava usando o pastor, o pregador, para falar sobre isso numa sexta-feira à noite, por exemplo, você estava em casa assistindo TV. Enquanto eu estava lá usando o professor na escola bíblica para ensinar sobre esse assunto que você precisa, você estava dormindo. Então como é que a gente vai saber lidar com essas situações? Na minha adolescência, eu era um dos maiores otários que você poderia conhecer na vida, principalmente na minha vida escolar. Eu mal prestava atenção nas aulas, quando ia para a escola, completo otário. Não digo isso com orgulho, não. E aí, na hora da prova, aí o negócio esquentava mesmo. Na hora da prova, eu não sabia o que fazer. Eu dizia, professor, eu não sei. Eu não tinha estudado, não tinha prestado atenção às aulas, eu não tinha aprendido e, consequentemente, eu ia sofrer dobrado e torcer para cair alguma questão de marcar para poder responder alguma coisa, fora o nome. Isso acontece apenas na escola? Acontece não, acontece na vida também. Quando a gente negligencia o alimento que o pastor traz para a igreja, a gente sofre dobrado. Porque é mandamento do Senhor, irmãos. Deus escolheu os pastores não apenas para eles organizarem, não apenas para eles interagirem com vocês. Deus escolheu e definiu os pastores para que eles ensinem a palavra de Deus. E é essa palavra que nos ajuda em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio os obstáculos que nós enfrentamos em nossa vida. Mas, quando a gente se recusa a aprender, aí a gente sofre dobrado. Recapitulando então, o pastor ele cuida da igreja pela oração, ele cuida pela pregação, ele está sempre se esforçando para o ensino público da palavra, mas isso acontece também de um modo pessoal. O cuidado pastoral ele acontece também pelo aconselhamento. Tomando novamente o exemplo do apóstolo Paulo, nós vemos que Paulo escrevia sim cartas a igrejas, ao coletivo, mas ele escrevia também cartas a determinados indivíduos. Escreveu cartas pessoais a Timóteo, a Tito, a Filemon, aconselhando eles de um modo específico, de um modo direto. Isso porque o pastor, ele não é apenas aquela pessoa que sobe no púlpito e traz um grande discurso e quando ele desce ele não tem mais nada a dizer e nada a fazer. Não. Quando o pastor desce do púlpito, depois de ensinar e de pregar a palavra de Deus, o trabalho continua. Porque ele é responsável, não apenas para ensinar publicamente, mas individualmente e pessoalmente ensinar a palavra de Deus. O pastor bíblico é alguém que se envolve na sua vida de um modo pessoal, orientando você, ensinando você, por meio de uma ligação, de uma mensagem no WhatsApp, de uma conversa no meio da rua ou no supermercado. Ele está sempre se esforçando para alimentar o seu coração com a palavra de Deus. E é exatamente desse ponto que surge a importância das ovelhas terem um coração aberto para com o pastor. Da ovelha procurar o pastor, sempre que necessário,
sempre que estiver passando por algum tipo de dificuldade, a ovelha chegar perto do pastor e dizer: pastor, eu estou passando por aquela dificuldade, eu estou enfrentando aquele problema na minha vida. Irmãos, o que nós temos que entender nesse ponto é que a nossa omissão nessa questão do aconselhamento, ela pode acabar destruindo a gente. Existem muitas pessoas que olham para os pastores e dizem assim: ele não vai mudar nada. Eu estou passando aqui por essa dificuldade, mas a verdade é que se eu for dizer alguma coisa para o pastor, ele não vai ter nada a ensinar, ele não vai ter nada a dizer, não vai fazer diferença nenhuma. Outras pessoas dizem: olha, eu não vou falar com o pastor porque é uma pessoa muito ocupada e tal, e ele não vai nem atender o meu telefonema. E aí deixa aquilo guardado. Conta-se a história de uma ovelha que estava no meio do rebanho e sofreu a picada de uma cobra. Só que a ovelha não gritou, a ovelha não se movimentou, a ovelha não deu o mínimo sinal de que ela estava sofrendo. E enquanto a ovelha estava lá paradinha, oculta, camuflada no meio do rebanho, aquele veneno ia matando a ovelha por dentro, matando e matando. E a ovelha morreu pelo simples fato dela não sinalizar que precisava de ajuda. O que Tiago, se não estou enganado, Tiago 4:15, se não me engano. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, ou na nossa linguagem, chame os pastores. O que é interessante é que Tiago diz: olha, se você estiver doente, aqui a ideia é de uma dificuldade, se você estiver enfrentando algum tipo de dificuldade na sua vida, não espere até o pastor descobrir isso do nada, não, chame, convide, sinalize para ele, mostre que você está precisando de ajuda, mostre que você precisa de aconselhamento. Isso é uma coisa simples, mas a verdade é que tem muito crente que acha que o pastor ele tem uma bolinha de cristal em casa. Já ouviram falar disso? É como se, quando um membro da igreja estivesse passando por alguma dificuldade, o pastor lhe esfrega lá aquela bolinha e de repente ele vê que o membro está com alguma dificuldade. Mas a verdade é que a gente não recebe uma bola de cristal em nosso ministério, no nosso kit ministerial, por assim dizer. O caminho bíblico para o aconselhamento acontecer na vida pastoral é justamente a ovelha chamar, é a ovelha abrir a sua vida. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade. Manda uma mensagem, passa um WhatsApp, um e-mail, faz uma ligação, alguma coisa que sinalize dizendo: olha, eu preciso de ajuda. E é assim que o pastor terá um terreno propício para cuidar da vida da ovelha de uma maneira pessoal, através do aconselhamento. Então essas são as três formas: orando, pregando e aconselhando. O pastor ele cuida do rebanho de uma maneira que glorifica a Deus. Isso em qualquer situação. O texto está destacando para nós aqui, se vocês perceberem, duas situações onde o pastor cuida do rebanho. Uma situação boa e uma ruim. Os pastores velam por vossa alma, cuidam de vocês, e vocês devem obedecer para que façam isso com alegria e não gemendo. Então a gente vê aqui que às vezes o pastor cuida do rebanho com alegria, com prazer, com tranquilidade, por assim dizer, e às vezes ele cuida, mas é de uma maneira forçada, sabe? Na primeira marcha, é gemendo, é com dor, é machucado. Quando é que o pastor cuida do rebanho com alegria? É quando ele vê a igreja receptiva à palavra de Deus. Ele vê que a igreja está se esforçando de aprender a palavra, amar a palavra e viver a palavra. Ele cuida do rebanho com alegria, quando ele vê a igreja com sede de orar, quando ele vê que não existe qualquer tipo de idolatria pelo dinheiro no meio da igreja, quando ele vê que não existe desunião na igreja, quando ele vê que a igreja ele está disponível, pastor, conta comigo, eu estou aqui do seu lado, nós vamos servir a Deus, vamos glorificar a Deus, e com as minhas habilidades, com o meu tempo, com a minha vida, eu quero servir a Deus do seu lado. É assim que o pastor cuida do rebanho com alegria. Eu posso resumir isso, como César já falou minutos atrás, dizendo que a maior alegria de um pastor bíblico é ver a maturidade espiritual da igreja. Mas, por outro lado, a maior tristeza e o maior desgosto que um pastor pode ter na sua vida ministerial é sofrer com a imaturidade da igreja. O autor de Hebreus está dizendo que isso não é uma coisa nova. Já naquela época os pastores sofriam, mesmo na igreja primitiva, naquele avivamento todo, os pastores sofriam, e em alguns locais os pastores cuidavam do rebanho, gemendo, como diz o texto. E quando é que o pastor geme cuidando do rebanho? Quando o pastor vê uma igreja desunida, rebelde, mesquinha e materialista, uma igreja orgulhosa e desinteressada na palavra e na oração, uma igreja omissa,
Isso quebra o coração do pastor em 1000 pedaços. Você já gemeu de dor alguma vez? Uma dor tão profunda, tão aguda em algum local do seu corpo que você não conseguia manter a boca fechada. Você tinha que expressar algum som, algum gemido, para expressar que aquilo estava doendo dentro de você. Uma dor aguda. Essa é a ilustração que o autor de Hebreus usa para falar sobre o quanto uma igreja ela pode causar dor no coração de um pastor. Um exemplo claro disso, Paulo e a igreja de Corinto. Paulo cuidou da igreja de Corinto? Cuidou, amou, pregou, ensinou, aconselhou, escreveu, fez tudo o que um pastor faz, mas fez isso tudo gemendo, com dor, por causa da imaturidade da igreja de Corinto. E, irmãos, vocês sabem, conhecem pela prática que uma coisa é você trabalhar com saúde e outra coisa é você trabalhar gemendo, com dor. Quando você está trabalhando, essa é a diferença entre o pastor e a maioria. Quando você está no seu trabalho e você começa a sentir alguma dor forte, você pode pegar um atestado médico, apresentar lá e dizer, olha, uma semana eu não vou pisar aqui. E o cara vai dizer, tudo bem, vá lá e cuide da sua dor. Mas aí eu pergunto a vocês, quando o pastor está com o coração machucado com os problemas da igreja, para onde é que ele vai para conseguir um atestado médico e sabe dizer, igreja, nós tivemos um problema aqui e eu vou passar uma semana aqui? Não dá. O pastor ele continua cuidando, continua pregando, continua ensinando, mas ele faz isso tudo como? Como o autor está dizendo aqui, gemendo. Cabe à igreja, irmãos, ter consciência de uma verdade muito simples. O pastor não é super-homem. A principal lição dessa parte do pastor cuidar do rebanho gemendo é que ele não é um anjo intocável, ele não é blindado, ele não é de metal, ele não é um super-homem, ele é um ser humano. Ele sente dor, ele chora, ele sente a força da ansiedade, ele sente a frustração do ministério e cabe à igreja ter consciência dessa realidade e não tratar o pastor como se ele fosse algum tipo de super-homem intocável que nunca sofre com nenhuma dificuldade que ele encontra na vida ou no ministério. Resumindo então, a igreja que é imatura e rebelde, ela faz o pastor cuidar da igreja, mas com muito sofrimento. A pergunta que surge é a seguinte, irmãos. Se é tão duro assim, se é tão difícil assim, por que ele continua? Por que o pastor continua trabalhando, cuidando da igreja, mesmo se ele está com dor, machucado e gemendo? É porque ele vai prestar contas a Deus. Pois velam pela vossa alma como quem deve prestar contas. Estudando esse texto, pastor Wellington, talvez eu seja até ousado demais do que eu vou dizer agora, mas tem uma verdade interessante aqui. O pastor é um dos únicos indivíduos que vai chegar no céu, depois de tudo acabar, ele vai chegar no céu e vai continuar trabalhando. Todo mundo, quando chegar no céu, vai olhar para trás e dizer, olha, graças a Deus, acabou, não tenho mais nada a ver com o meu trabalho. Mas quando o pastor chegar no céu, alguém vai dizer, rapaz, Jesus está esperando você ali no gabinete dele. Ele quer saber como é que você cuidou do rebanho. Ele quer saber se você realmente foi fiel no seu ministério. Quando o pastor chegar no céu, uma das primeiras coisas que ele vai fazer lá, e eu espero esse dia, o dia em que eu vou olhar nos olhos de Jesus e vou prestar contas da maneira como eu vivi e também da maneira como eu conduzi o meu ministério aqui na terra. Você cuidou do meu rebanho ou se aproveitou do meu rebanho? Você foi fiel no seu ministério ou foi manipulado pela aprovação dos homens? São essas perguntas que Jesus faz para a gente quando nós chegarmos no céu para prestarmos contas do nosso ministério. Mas a ideia aqui não é de uma coisa ruim. O pastor bíblico, ele vai sim prestar contas do seu ministério a Deus, mas é nesse momento que ele vai receber o galardão, é nesse momento que finalmente ele vai receber a alegria, a recompensa por tudo aquilo que ele fez aqui na terra. 1 Pedro 5, do 1 ao 4, diz, aos presbíteros que estão entre vós admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tende cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. E quando o Supremo Pastor aparecer, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E nós aguardamos esse dia.
Até aqui a gente analisou, a gente está aqui no primeiro ponto da mensagem, é 8h55, mas hoje é o dia do pastor, né? Dá para estender um pouquinho. A gente analisou até aqui o dever do pastor para com a igreja, e a segunda parte dessa mensagem é mais breve, é sobre o dever da igreja para com o pastor. O pastor cuida da igreja desse jeito, orando, pregando, aconselhando, na alegria ou na dor, cuida da igreja. Mas como é que a igreja deve cuidar do pastor? Simples, obediência e submissão. A gente vive numa época onde esse negócio de obediência e submissão é uma coisa ultrapassada, é uma coisa negativa. O empregado tem dificuldade de ser submisso ao patrão, o filho tem dificuldade de ser submisso ao pai, a esposa tem dificuldade de ser submisso ao marido. A submissão não é vista com bons olhos em nossa época. Mas o que mais dói no coração é ver que esse espírito de insubmissão, ele começa a entrar até mesmo na igreja, por causa do individualismo. Tem muitas pessoas que dizem, olha, esse negócio de eu prestar contas da minha vida a um pastor, que negócio é esse? Um pastor que tem autoridade sobre a minha vida, eu mando no meu nariz. Esse é o espírito da nossa época que acaba entrando dentro da igreja. As pessoas acham que por causa do individualismo não devem submissão ao pastor local. É o tipo de ovelha orgulhosa. Eu não preciso de nada e não preciso de ninguém. Mas a recomendação bíblica é essa: reconheçam a autoridade espiritual dos pastores que foram divinamente instituídos no meio de vocês, no meio da igreja local. O melhor jeito e mais simples da igreja cuidar do pastor é sendo submissa, é acatando a palavra do pastor, sabendo que aquilo não nasceu na cabeça dele, nem vai morrer com ele. Mas sabendo que a palavra que o pastor traz é uma palavra que vem de Deus, da Bíblia, da verdade de Deus, daquilo que existe e sempre existiu, da palavra do Senhor. Essa é a recomendação bíblica. Quer você esteja sendo corrigido ou consolado, seja submisso. Ao longo da história, a gente vê que sempre quando a rebeldia tomou conta da ovelha ou do rebanho, estragos aconteceram. Teve um momento que o povo de Israel, em um determinado período da história, olhou para Moisés e disse, Moisés, olha, a gente não precisa de você porque você está gagá, seus planos aí falharam, a gente vai se virar por nós. Se deram mal. A igreja de Corinto olhou para Paulo e disse, Paulo, quer saber, você não é nosso pastor não, e você nem é apóstolo de Jesus também não. E por causa disso havia gente morrendo, por causa da ceia, de um modo indigno. Havia um homem tendo relações sexuais com a sua madrasta, havia todo tipo de pecado naquela igreja por causa da insubmissão. O autor de Hebreus diz, olha, se vocês forem insubmissos, isso não vai ser proveitoso para você. A linguagem no original aqui é nocivo, isso é venenoso. A insubmissão é um tipo de veneno que destrói a vida espiritual de qualquer pessoa. Por quê? Porque foge do plano original do Senhor Deus. Mas é bom destacar pelo menos duas características da obediência espiritual. Primeiro, a obediência é voluntária, não é forçada. Não é uma obediência de corpo para fora. Rapaz, eu vou fazer porque afinal é pastor, a gente tem que respeitar e tá bom. Não é isso que Deus quer. A obediência nasce do coração, nasce da alegria, de você olhar para a pessoa do pastor e dizer, esse aqui é um homem de Deus e eu confio nele. Eu confio que a palavra que ele traz é uma palavra que é de Deus. Eu confio a minha vida, eu confio a vida da minha família aos cuidados desse homem, porque eu reconheço a autoridade espiritual que Deus colocou sobre ele. É uma submissão que é voluntária e não do corpo para fora. Existem muitos membros, ou melhor dizendo, existem muitos pastores, ou falsos pastores, que usam ameaças para despertar submissão na igreja. Se você não for submisso, você vai estar tocando no ungido do Senhor e você vai morrer e seus familiares vão morrer também. Usam ameaças, usam maldições para despertar uma obediência no rebanho. Mas é uma obediência forçada, é uma obediência mecânica, é uma obediência que vem do corpo para fora. A obediência que Deus requer de nós é uma obediência voluntária. E isso levanta uma pergunta interessante. Será que eu devo ser submisso a qualquer pessoa que se apresente com o nome de pastor? Não. A obediência é voluntária, mas ela também é inteligente, ela é consciente. Não é uma obediência cega, você não vai ser submisso a qualquer pessoa que se apresente com o título de pastor. Você vai examinar a vida daquela pessoa, olhar para a palavra de Deus e dizer, está aqui, essa pessoa aqui tem as qualidades de um pastor. Está aqui, dizendo aqui na Bíblia, ela é assim e é assado.
É uma obediência que é inteligente. Você olha para a vida daquela pessoa que tem o nome de pastor e confirma na palavra de Deus as qualidades necessárias para um pastor segundo o coração de Deus. Aí você diz, olha, eu posso até não gostar, sei lá, do penteado, do sapato, da camisa que ele usa, ou do tom da voz, mas uma coisa eu não posso negar, ele está de acordo com a palavra de Deus. Uma obediência voluntária e inteligente. A segunda forma, para a gente encerrar, da igreja cuidar do pastor, é orando. Orai por nós, diz o texto, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Um dos melhores jeitos da igreja cuidar do pastor é sendo submissa, mansa, mas também orando. O pastor é uma das pessoas mais sobrecarregadas da igreja. Cuida dos seus problemas e dos problemas de todo mundo. O pastor, via de regra, é uma das pessoas mais solitárias da igreja. Cuida dos problemas de todo mundo, mas poucas pessoas estão lá, do lado dele, cuidando da vida dele. O pastor é a pessoa também mais tentada da igreja, porque Satanás sabe que se ele conseguir derrubar o pastor, o estrago é enorme na igreja e na cidade. E é por isso, irmãos, por causa de todas essas vulnerabilidades do ministério, que o pastor ele é alguém necessitado de oração. Ele precisa de forças, ele precisa de sabedoria, ele precisa de graça e ele precisa de perdão. E a melhor maneira da igreja suprir essa carência do ministério pastoral é orando, se ajoelhando em casa e na igreja dizendo, Deus, guarde o meu pastor, santifique o meu pastor, dê forças, dê ânimo, é orando pela vida do pastor. Como o apóstolo Paulo sempre tem o costume de pedir em suas cartas. Então que Deus ele use esse texto, irmãos, para conscientizar cada um de nós do relacionamento saudável que deve existir entre a igreja e o pastor. De um lado, o pastor cuida da igreja de um modo espiritual, orando, ensinando, mesmo que para isso ele tenha de sofrer ou se alegrar. E por outro lado, a igreja tem a responsabilidade de facilitar o ministério pastoral, sendo submissa, sendo obediente, reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida dele e orando para que Deus sustente ele na caminhada do ministério. Se a gente não colocar essas coisas em práticas, em nossa vida, em nossa igreja local, Satanás vai ter uma grande vantagem sobre nós. Mas, por outro lado, se a gente entender esse relacionamento saudável entre o pastor e a igreja e colocar em prática, então a gente vai ter uma igreja unida, abençoada, uma igreja avivada, uma igreja que tem harmonia para avançar contra o reino das trevas e derrotar tudo aquilo que Satanás tem tentado construir, seja na nossa igreja, na nossa família, na nossa sociedade ou na nossa cidade. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando e que esse dia continue sendo um dia especial, não apenas o dia de hoje, mas que todos os dias nós venhamos a ter consciência das limitações, das responsabilidades do pastor e também das responsabilidades da igreja local. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.